todo mundo que entra no hospital tem que sair melhor do que ele entrou. E essa é uma filosofia que a gente tem. Eu lembro muito bem da minha entrada no Mater Dei, né? Eu fui entrevistado pelo Dr. Henrique Salvador lá em 2015 e foi interessante porque ele no momento da entrada, da entrevista, ele me falou sobre um projeto que a gente tinha que fazer no Mater Dei. E alguns anos depois a gente conseguiu concretizar esse projeto e ele, naquele momento, ele lembrou desse projeto. E isso, para mim, me impressionou porque mostra um alinhamento muito grande do que ele pensa, do propósito, né? Acho que também várias outras passagens, né? Mater Dei sempre foi uma empresa inquieta no sentido de estar sempre em evolução, né? Então, algumas passagens, né? Quando a gente nós inauguramos o Mater Dei Contorno, tempo depois iniciamos a obra do Mater Dei Betim Contagem, e lembro muito bem das palavras do Dr. Henrique, assim, dele querer manter, apesar da rede Mater Dei estar crescendo, querendo manter a filosofia, né? O Dr. Henrique sempre ele pega muito na história, né? Ele fala o seguinte, que a gente não pode perder a história. Ele fala muito que uma passagem que me marca muito, inclusive aqui de Uberlândia, ele sempre fala com a gente o seguinte, nós não queremos ser um amontoado de hospitais. A gente quer ser uma rede hospitalar em que uma pessoa entra no Mater Dei em Uberlândia, nas unidades do Mater Dei em Uberlândia, né, no Santa Genoveva ou no Santa Clara, ou no CDI, e ele sinta o cheiro do Mater Dei. A pessoa ela consegue enxergar uma cultura instalada, que é uma cultura organizacional. E isso tudo me marca muito, porque isso é uma premissa, isso é uma fala dele também, né? O áudio tem que bater com o vídeo. Então a gente tem que garantir que aquilo que a gente está falando na prática está sendo feito. Então isso sempre me marca muito a coerência com que as coisas acontecem na rede Mater Dei. Acho que o grande desafio que nós temos aqui em Uberlândia é integrar as unidades de Santa Genoveva e Santa Clara ao modelo Mater Dei de gestão, modelo Mater Dei de cuidado. E acho que a gente tem alguns diferenciais competitivos que são muito fortes, né? A gente tem um corpo clínico muito forte nos dois hospitais, né? Corpo clínico de referência, nós temos muita tecnologia, nós temos realmente um cuidado muito centrado no paciente. Então, isso é muito da nossa essência. A aquisição dos dois hospitais ela está ligada a essa essência. São organizações que têm uma história muito forte, assim como o Mater Dei tem uma história muito forte. São organizações que elas foram feitas por médicos e elas foram feitas para gerar valor de saúde para as pessoas. Isso está muito alinhado com o propósito do Mater Dei. Esse momento de integração é um momento complexo, né? Porque a gente tem processos que são diferentes, nós temos processos novos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a grande sabedoria do que nós temos que fazer é como transformar o hospital, não em um amontoado de hospitais, né, dentro da rede Mater Dei, em hospitais que têm uma essência do que é a cultura Mater Dei de cuidado com o paciente, ao mesmo tempo aproveitando os diferenciais competitivos que existem e sempre existiram nos dois hospitais, no Santa Genoveva e no Santa Clara. Esse é o grande diferencial e eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer ao longo do tempo e a gente vem tentando fazer e temos tido sucesso aí nessa jornada. Tem coisas que a gente não consegue fugir da nossa vida, né? Nós temos uma missão do Mater Dei que é o compromisso com a qualidade pela vida. Então, acho que tem duas palavras dentro dessa missão que são muito fortes, né? O compromisso e vida. Além da qualidade, é lógico, né? Nós temos alguns valores que eles são muito direcionados para esse princípio de humanização. Então, nós temos um valor que é o calor humano, que é aquilo que a gente precisa entregar para o nosso paciente de calor humano. A gente tem um outro valor que é o resultado para todos. Então, a gente também tem que gerar resultado não só para a empresa, mas gerar resultado para todos. Mas, acima de tudo, nós temos uma história de uma rede hospitalar que foi fundada
com o propósito de ser uma rede hospitalar, né, de um hospital diferente, um hospital que promova um cuidado mais humanizado, personalizado e diferenciado. Então nós temos isso na nossa história. Nós temos o Dr. Salvador que todos os dias nos cobra que a gente mantenha essa essência da rede Mater Dei. E eu posso te falar com muita tranquilidade. Esse talvez seja o indicador que a gente mais trabalha e o indicador que a gente mais desenvolve no Mater Dei, que é o indicador do NPS, que a gente mede a experiência, a jornada do paciente como um todo. A gente vem ao longo da nossa jornada em Uberlândia trabalhando de uma forma muito forte para a gente promover um cuidado cada vez mais humanizado, cada vez mais diferenciado e mais personalizado para os nossos pacientes. Significa preservar uma história que foi construída, né? Então isso tem um significado importante para a gente. Significa que nós estamos andando num caminho que é correto, né? Que é um caminho em que as pessoas continuam confiando e continuam percebendo o hospital. Então eu acho que significa também um orgulho imenso nosso aqui, de todos nós, né, das nossas lideranças. Isso significa que a gente vem fazendo um caminho que ele é sustentável, um caminho que ele vai cada vez mais proporcionar para a gente resultados melhores para todos, que é um valor que a gente tem, né? Isso simboliza muito quando uma pessoa lembra da nossa marca. Simboliza que o Mater Dei, né, junto com os dois hospitais, Santa Genoveva e Santa Clara, está seguindo um caminho que é um caminho duradouro, um caminho correto.